Bem, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso programa de educação política, que é uma construção nossa da OCB, que visa efetivamente levar para as pessoas o conhecimento do que é as instituições públicas, o que são as instituições públicas, quem são as pessoas que compõem as instituições, o que elas fazem. Hoje a gente está aqui com um grande companheiro, que é o nosso senador Carlos Portinho, que tem sido um grande parceiro do cooperativismo aqui no Rio de Janeiro, que veio aqui mais ou menos contar para a gente como é que funciona o Senado Federal. A Maíra, que sempre está aqui para nos conduzir nessa conversa, não deixar que a gente destoe daquilo que é efetivamente a ciência política, né? Fique só no bate-papo. Maíra, professora da UFRJ, que nos apoia nesse programa, e eu, Abdu, que somos aqui os meio que condutores, que apresentadores, que perguntadores. A gente faz a pergunta que você quer saber. Mas é isso, Portinho, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, cara. Eu espero efetivamente que a gente possa levar esse tipo de informação para as pessoas, porque a nossa percepção lá foi de que as pessoas efetivamente não sabem como funcionam as instituições, não sabem o que as pessoas fazem, não sabem o que é Senado, o que é Câmara. O cara é deputado, amanhã ele é senador. É diferente. Ele é senador. Não sabem, efetivamente, né? É algo que a gente precisa levar para as pessoas, que é a educação política. É muito importante, muito obrigado pela presença aqui de vocês, o convite, a presença aqui, para a gente poder debater exatamente essa iniciativa bacana, né, do cooperativismo, que é levar um pouco dessa discussão política. Eu, quando era jovem, diziam que as pessoas não se envolviam na política, o jovem principalmente tem uma certa dificuldade de se envolver, e eu acho que isso vem mudando. Política não se discute, é justamente o contrário. Não, a gente tem que discutir muito, gente. A política faz parte da nossa vida, né? Todo mundo faz política. Eu faço política em casa com a minha mulher, faço política com a minha família, não é isso, Maíra? Né? Essa é uma ciência. E eu acho que isso tem modificado. Você vê, inclusive, muita gente jovem, né? Há uma renovação política, mas ela é gradual, ela é lenta, né? Mas eu acredito que hoje você tem nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no próprio Congresso Nacional, um perfil mais jovem. É lógico que você tem também, né, aqueles que, como no Senado, que é muito comum, né, geralmente meus pares foram governadores, são senadores de 3 mandatos, são pessoas que fizeram a história do Brasil. Quando eu cheguei lá, por exemplo, o Collor era senador. O meu primeiro voto, aos 17 anos, foi a primeira vez que foi possível votar com menos de 18. Meu primeiro voto foi na eleição do Collor, né? Depois, naturalmente, diante de tudo que a gente, infelizmente, perdeu uma oportunidade, vivenciou naquela época também, foi pelo Collor que eu fui para a rua, pelo seu impeachment, né? Então, no Senado, você vê figuras que construíram a história do país. Por exemplo, o senador Esperidião Amin, que eu chamo de decano, e é uma pessoa de uma sabedoria enorme pelo Santa Catarina, né, o senador Esperidião. E eu me lembro, quando eu era garoto, o senador Esperidião Amin era sempre uma figura, um personagem político muito vivo, né, de participação política. Então, mas por outro lado, você tem uma juventude também no Senado. Por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado, mais jovem do que eu, tá? Senador Randolfo Rodrigues, mais jovem do que eu. O Jorge Seife. Jorge Seife maravilhoso, senador do PL de Santa Catarina, jovem também. Né? O Davi Alcolumbre, do Senado, mais jovem do que eu. Essa é a única coisa que eu engano, porque eu já passei dos 52, vocês acham que não, né? E a primeira pergunta é: como é que você foi parar lá, cara? Como é que você foi parar na política? Como é que você foi parar lá no Senado Federal? São os desígnios de Deus, porque a gente... Geralmente, né, quando a gente é jovem, a gente quer adivinhar o nosso futuro. Eu me lembro quando eu era garoto no colégio, no ginásio, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse, e eu tenho uma amiga que sempre me lembra isso, e ela fala: você falou, presidente do Brasil, hoje você está no Senado. Né? Eu sempre tive uma participação política muito acentuada na minha juventude, né? Sempre fui uma pessoa mobilizadora. Mas depois, quando eu me formei no colégio, acabei o colégio, eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, eu fui ser disc jockey. Essa eu não sabia. O disc jockey que chegou ao Senado. Eu falo disc jockey porque hoje em dia é DJ, né? DJ. Mas DJ... Aí você está entregando a idade com força. Mas DJ ganha dinheiro. Na minha época era disc jockey. Né? E depois DJ eu acabei... Portinho? Era isso mesmo. Mas depois eu dei muita festa, toquei praticamente todas as boates do Rio de Janeiro, tive essa experiência, né?
E depois eu fui aprovado no vestibular para Direito, me formei na PUC do Rio de Janeiro, né? Mas procurei advogar, advoguei para grandes escritórios aqui no Brasil e acabei me especializando em direito esportivo, Maíra. E aí, veja só, o direito esportivo, né, ele me deu uma exposição, fui vice-presidente jurídico do Flamengo, advoguei para quase todos os clubes, o último, o Fluminense, antes de eu assumir o Senado, só larguei por isso, né, mas advoguei para São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, enfim, diversos atletas, né, me especializei em dopagem, o caso Jobson, o primeiro caso do craque, infelizmente, da droga. Pelo jeito estava igual com o jogador, tá vendendo o passe dele aí, o clube. Mas tem um passe de um advogado aí. Mas aí o caso Dodô, de dopagem, mas aí olha que coisa interessante. E aí eu acabei, do direito esportivo, eu acabei me interessando pelo direito eleitoral. Eu encontrei um grande amigo de vida, desde da nossa juventude, que foi, na época, ainda era o secretário de administração do Rio, Índio da Costa, depois vereador Índio da Costa, e eu comecei a advogar para ele. Né, e comecei a estudar o direito eleitoral. E entendi que o direito eleitoral e o direito esportivo são muito parecidos. Eu sei que eu deixei uma pergunta no ar, mas como? Porque o direito eleitoral e desportivo, a lei é importante, mas os relacionamentos muito mais. Né? Infelizmente é assim, né? A vida como ela é. E aí eu acabei indo para o direito eleitoral, fundei um partido junto com o Índio como advogado, foi um grande desafio profissional como advogado, que foi o PSD, né? Fiquei 11 anos no PSD, lá eu fui secretário de Ambiente do Estado, tive a oportunidade, secretário de Habitação, aí eu fui deixando a advocacia de lado, né? Porque não dava para unir com o trabalho de secretário. A política toma muito do tempo. Muito tempo. E fui secretário de Habitação 2 vezes, né? No governo do Eduardo Paes e no governo do Crivella, lá atrás. E foram 2 experiências no Executivo, foram fundamentais. Por isso eu me dediquei a estudar política pública, né? Me especializei em gestão pública e liderança pelo CLP, pelo Centro de Lideranças Públicas de São Paulo. Eu digo que eu fui o rato do laboratório do Luiz Felipe Dávila, que veio a ser até candidato à presidência da República recentemente, pessoa fantástica, porque foi a primeira turma do CLP. Hoje eu acho que já tiveram mais de 10, 11 turmas. E eu acho que a pessoa na política também ela tem que se preparar para isso. Eu tinha uma especialização em direito público, direito administrativo, como advogado, mas não era suficiente, e realmente não era. Na hora que você pega a caneta como secretário, a caneta pesa, né? E é muita responsabilidade. Porque a decisão nem sempre é técnica, né, Portinho? Você tem o lado humano, o fator humano envolvido. Você tem as pressões políticas que às vezes mas se você não tem de uma posição ou outra, se você não tem, se você não foi preparado, se você não se dedicou ao estudo, né, de gestão, de liderança também, que é fundamental, né, para qualquer gestor, seja em que esfera for, você arrisca a sua vida, né? Hoje em dia um secretário, um chefe do executivo, eu brinco, quando ele assume, ele pega o patrimônio dele primeiro, entrega todo para o Ministério Público, aí quando volta a gente vê o que vem de volta, né? Graças a Deus, se eu posso falar com orgulho, em 20 anos de atuação política, né, no poder público, eu não tive nunca uma ação contra mim, né? Eu acho que isso que também as pessoas hoje procuram no candidato, no parlamentar. É verdade, né? E que você falou, que a gente se relaciona com muitos parlamentares, muitos. Mas às vezes alguns assuntos são mais complexos, principalmente cooperativismo, que não é conhecido de muitos. Se o deputado tiver só o lado político e ele não souber defender tecnicamente, às vezes ele não consegue aprovar o projeto lá, o senador. Né? Porque muitas vezes a linguagem é técnica. Né? Porque vai acontecer o quê? Chegou lá, porque o técnico da Receita vai lá, né, como desfia o terço, e os outros ficam olhando e falando, se você não tiver condição de debater com ele tecnicamente, o lado político não resolve tudo. A não ser que seja algo muito forte. Tem que ser pelo convencimento. Tem que ser pelo convencimento. A não ser que seja algo de clamor popular muito forte. Hoje em dia você tem algumas coisas até que inconstitucionalmente passam, porque o clamor popular está forte. Mas dificilmente é uma questão mais técnica terá esse peso, né? E aí é onde faz a diferença. Você tem um candidato, um senador, um deputado parlamentar mais técnico, mas também político. Né? Se me permite,
Inclusive, é o meu slogan atualmente, que é eu jogo nas 11. E por quê? Muito por isso que você falou, porque o parlamentar, como diz um amigo meu, é do pepino ao foguete. Né? Então, é lógico... Essa eu vou anotar. Essa não tá É lógico que a gente não sabe tudo, né? Mas é fundamental, e hoje eu vejo a minha formação no colégio, né? A minha formação no colégio e a minha atuação como advogado de contencioso, de tribuna, né? Me auxiliaram muito quando eu cheguei no Senado Federal, exatamente junto com aqueles leões históricos da política, né? Para você se destacar ali, você precisa ter, além da articulação política, o conhecimento técnico e uma boa equipe. No meu gabinete, particularmente, eu tenho uma boa equipe técnica que eu herdei do meu querido e saudoso senador Harold de Oliveira, né? O Fábio, meu braço direito em Brasília, é um economista experimentado, trabalhou com César Maia, foi secretário do Trabalho, e tenho uma equipe técnica legislativa, né? Muitas pessoas, Maíra, falam assim, mas o parlamentar tem cheio de cabide de emprego, tem não sei quantos assessores. Gente, se eu não fosse meus assessores, eu não conseguiria dar conta da quantidade de assuntos diferentes, né, que eu trato durante um dia só. Dá vontade de falar assim, passa um dia comigo, você vai ver que é do pepino ao foguete. A gente tem tentado explicar para as pessoas aqui que os parlamentares trabalham muito. Porque a percepção que se tem, que é uma percepção equivocada, você vai para Brasília e fica lá 3 dias. Então, uma percepção só trabalha 3 equivocada, chega lá às 10 da manhã. 3 dias na semana. Quando não é assim, você tem, primeiro, as demandas que ocupam a segunda e a sexta-feira aqui, de todos os parlamentares, porque tem a sua base, tem que trabalhar, tem seu gabinete, né? E o final de semana, muitas vezes, é tomado pela vivência política, pela necessidade de estar com as pessoas. Não, né? Não tem horário, Vinícius. Não tem horário. Assim, eu já cansei de falar com o Portinho depois das 20. Você pode até contestar os que produzem mais e os que produzem menos. Mas que todo mundo trabalha. E uma coisa que a gente percebe, sim, eu acho que no Senado menos, mas eu acho que isso foi bom para você, que foi advogado de estar na tribuna, de falar, de defender ali as questões, é que na Câmara tem muita gente que tem medo de subir ali em cima, né? Mas é isso que eu digo. É perceptível. Tem muita gente que olha lá para o púlpito e fala, não vou lá não, que lá... Vou apanhar. Deixa eu interromper aqui, porque eu vai... acho o seguinte, a gente está falando da necessidade de um parlamentar ser formado, mas o cidadão precisa também ser formado. E um dos nossos objetivos aqui é passar um pouco de formação. Para que o cidadão possa exercer melhor essa cidadania. E a gente já falou tanta coisa aqui, já falou de Senado, de secretaria, e eu acho que agora é o momento da gente dar uma mapeada nesses termos. Falei que a Maíra que toma conta da gente? Professora, senão a turma faz bagunça. Porque Senado é o corpo mais exótico do nosso sistema legislativo. O cidadão pode pensar, aqui na minha cidade não tem Senado. No meu estado não tem Senado. Por que no âmbito nacional tem Senado? E aí vale contar um pouquinho da história do Senado, né? O Senado, ele surge na nossa primeira Constituição, que é a Constituição de 1824. E ali ele surge no modelo inglês, que é o modelo da Câmara dos Lordes. Quando surge o parlamento na Inglaterra, ainda era um sistema de castas, né? Um sistema feudal em que você tinha os lordes e tinha os comuns, que éramos todos nós, até que se prove o contrário. Tinha os comuns que ficavam na Câmara dos Deputados, que era chamada Câmara Baixa, Câmara dos Comuns. E o Senado, ele era vitalício, porque vitalício é um título de nobreza. Então, como só tinham nobres na Câmara dos Lordes, era vitalício. Quando a gente importa isso, o nosso Senado, ele é designado a partir de uma lista tríplice, o imperador escolhia alguém para ocupar esse cargo. Muito bem, com a República o modelo muda, deixa de ser o modelo inglês e passa a ser o modelo americano, que é uma potência regional e que tem um tamanho, né, uma dimensão continental parecida com a nossa e que adota uma inteligência institucional que nós replicamos aqui, que é o federalismo. No federalismo, o Senado muda de função. Ele não é mais a Câmara dos Lordes, ele passa a ser o espaço da representação dos estados. A casa que representa a igualdade de todos os estados ali. Como é que surge o federalismo nos Estados Unidos?
surge a partir do desejo de estados que eram independentes, as chamadas 13 colônias, de formarem uma federação. O nosso federalismo ele surge até com um sinal inverso, porque aqui o tema do federalismo surge a partir de uma reivindicação de autonomia maior dos estados. Lá surge, pelo contrário, para juntar esses estados e formar uma federação. Lá era um grupo de estados divididos que resolveram se juntar. Aqui era um grupo era uma unidade, uma nação muito unitária, muito mais centralizada. Que os estados. É o mesmo nome, significa a mesma coisa. E o Senado, nessa formação federativa, ele passa a ser uma forma de compensar o que seria a proporcionalidade em relação à população da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, as bancadas são compatíveis ao tamanho da população. Daí esse projeto de lei agora querendo aumentar tudo isso em relação à população dos estados. Mas o Senado não é proporcional ao tamanho da população. Ele é uma representação padrão em que cada estado vai ter o mesmo peso. O Rio de Janeiro tem 3, assim como o Pará tem 3. Como o Piauí. O Piauí tem 3. Pequeno, mas que tem 3 E senadores. isso gera uma E por polêmica. isso que nas eleições, uma eleição a gente vota para 2 senadores e na outra a gente vota para um senador, porque são 3 sempre. Por enquanto, Isso que a isso está eleição, por isso sendo- que a eleição majoritária também, né? Você não tem a mesma lógica do que a gente falou no programa passado, coeficiente eleitoral. Então, O senador é escolhido, por que é sistema majoritário? O distrito é o estado, o mais votado, ou o primeiro e segundo mais votado, quando na eleição são 2, leva Em a vaga. 2026, próximo, a eleição serão 2 senadores, as pessoas votarão. Né? Na São última 3. eleição, que o senador Romário, pelo Rio de Janeiro, foi eleito, era a eleição de um senador. Agora, em tese, serão as cadeiras minha e do senador Flávio Bolsonaro. E a minha pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta que está todo mundo, quem está ouvindo, quer saber assim, mas qual é, além dessa diferença de propósito, como é que essa diferença se manifesta na prática? De fato, há uma maior identificação com o Estado? Os senadores atuam a partir da sua identificação com o Estado ou a partir de identificação com temas? Como é que essa diferenciação com os deputados se manifesta no cotidiano de um senador? Sim. Uma pergunta também que você pode botar aí. O senador do Rio vota em bloco ou fica brigando ali, votando separado? Não, como nós representamos o Estado, geralmente os assuntos de interesse do Estado, até aqui, nossos 3 senadores, né, eu, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Romário, votamos juntos quando trataram-se de interesses do Estado. Né? Mas o que a Maíra colocou é interessante, porque a gente tem que ter no Senado Federal uma visão de nação, nacional, né? Para temas nacionais, de posicionamentos em temas nacionais, mas o que a gente vê também é um pouco disso, como cada senador representa o seu estado, né? Ali no Senado é uma casa onde os senadores puxam os assuntos para os seus estados. E por isso que eu acho que aí está a representatividade e a defesa do estado em si. No meu caso, do estado do Rio de Janeiro. Mas você vai ver, por exemplo, que alguns temas que dizem respeito à região norte e nordeste, né, rapaz, eles levam tudo. Por quê? Porque são 3 senadores igual ao Rio de Janeiro. O Piauí tem 3 senadores, embora seja um estado geograficamente menor, população menor, exatamente igual ao Rio de Janeiro. E aí quando junta Norte e Nordeste, eles levam tudo. Não é à toa que tem a Sudene, né? Não é à toa que tem a Zona Franca de Manaus. Então é curioso notar, porque aí de repente há uma consciência regional. Cria uma regionalização da discussão. É muito maior do que se juntar aqui o Sudeste ou o Sul. E mesmo assim, os Centro-Oeste. estados do Sudeste, os representantes dos estados do Sudeste e do Sul do país, não têm uma mesma união. Né? Eles olham mais para os seus estados e não para a região. Isso é uma coisa que eu percebi e me preocupa muito isso, sinceramente, porque se um dia eu falar assim, a capital do Brasil agora vai ser em Maceió, se botar o projeto de lei no Senado, passa. Vai passar. Mas é aí que entra a questão, a ideia de Congresso, porque também tem que passar na Câmara, né? Isso, porque o E aí Senado equilibra. como falam, a casa alta, né?
é a casa revisora, ou para muitos é o céu, como falam, né? O tapete azul do Senado e o tapete verde. Sim, da Câmara, que divide as que casas. divide as duas casas. E que parece para muitos, e que olham, né? Isso é importante dizer, embora o mesmo prédio, né? A gente está aqui com a foto aqui do Congresso Nacional, embora o mesmo prédio, as casas são distintas mesmo. É lógico que o presidente do Senado tem uma grande articulação, diálogo, deve ter, com o presidente da Câmara. Mas, por exemplo, um projeto meu que eu aprovo no Senado e vai para a Câmara, é natural que haja uma certa cerimônia, mesmo como relator ou autor do projeto, em buscar de forma mais incisiva a tramitação do meu projeto lá na Câmara. Né? Buscar o deputado e falar, poxa, você é o relator, coloca logo para votar, há uma cerimônia nisso. Então você vai ver muitas vezes, quem nos assiste, que alguns temas importantes são aprovados no Senado, mas quando vão para a Câmara, né, ele se dilui. A Câmara são 513 deputados, no Senado são 81 senadores. Com proporcionalidade. E aí essa questão, por exemplo, do número de estados que no Senado faz toda a diferença, na Câmara já não tem tanta diferença assim. Verdade. Acho que meio que não fica tão longe, mas se equilibra. Há né? uma tentativa de se equilibrar pelo tamanho da população. Agora, e tem a representação proposta, nacional. né, que a gente está discutindo nesses próximos meses, justamente da atualização das nossas regras eleitorais, do Código Eleitoral e dos nossos sistemas. Né? Por exemplo, há uma PEC do senador Cajuru, já deve ir à votação na próxima semana, e que eu particularmente apoio, que em parte ela pretende unificar as eleições. Né? Ela pretende proibir a reeleição, o Instituto da Reeleição, e aí é uma discussão histórica se isso é bom ou isso é ruim. Eu particularmente acho que no Brasil o Instituto da Reeleição não tem sido muito positivo, né? Geralmente quem está na cadeira, por exemplo, os dados dizem acho que 83% dos prefeitos se reelegeram, porque eles estão sentados na cadeira, com a máquina. Não que a máquina não vá ajudar o candidato indicado do atual governante, mas já é uma transferência de votos. Não é tão simples. Não tão simples. A outra questão de... A máquina faz a diferença na relação. Por isso não E tem como. a máquina faz diferença, mas a gente viu que a transferência de voto não é algo tão simples. Não é automático. Vai ser menos mesma personalista, Isso. porque o político ele não vai ficar só jogando na relação dele com os seus eleitores. Ele vai precisar que essa relação seja mais abstrata, de forma a ele conseguir colocar um sucessor nessa relação. E a outra discussão é com relação ao tempo do mandato. Isso deve mudar também, né? Os deputados, lembrando a todos aqui, têm mandato de 4 anos, né? Eles exercem como parlamentares por 4 anos e podem ser reeleitos. E aí a reeleição dos cargos proporcionais ela vai continuar, não mexe na proposta, não mexe nisso, apenas dos cargos a prefeito, governador, presidente e só esses 3. Né? O Senado, embora seja majoritário, o Instituto da Reeleição deve permanecer. A grande discussão é o tempo do mandato, para você poder unificar as eleições, e aí unificando significaria o quê? Você votaria em vereador, numa mesma eleição, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, presidente da República e senador. Né? Inclusive nos 3 senadores de uma vez. Né? E isso está sendo discutido. E por conta disso, a ideia da proposta, que tem adesão, é aumentar o mandato dos parlamentares de 4 para 5 anos, dos prefeitos de 4 para 5 anos, do governador de 4 para 5 anos, do presidente da República de 4 para 5 anos, mas nos cargos de governo sem reeleição. Né? Por que o legislativo está fora dessa interdição da reeleição? Porque a gente entende que o parlamentar ele interfere menos no cargo numa disputa eleitoral, né, se ele está no cargo para sua reeleição, do que um governador ou um prefeito que tem realmente a máquina, né? É o executivo, o prefeito, o governador, o presidente da República, são aqueles que executam, né? Então é o que vai fazer a obra, é o que vai entregar a obra. Então eles têm um poder muito maior do que o parlamentar. Embora, a verdade seja dita, os parlamentares, por outro lado, também têm uma certa influência na execução de programas, não só de políticas públicas, mas na execução em si, por conta das emendas parlamentares.
né? Mas né, só voltando um pouquinho, a grande discussão, e eu apresentei uma emenda, para você poder unificar essas eleições vai ter que ter um período de transição maior de mandato ali, né? E alguém vai ter que ganhar um mandato maior. E a ideia original que está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça no Senado é que o mandato do senador ele seja aumentado de 8, o senador são 8 anos, de 8 para 10 anos. E eu tenho a proposta que o mandato do senador seja reduzido, já que ele tem direito à reeleição, seja reduzido para 5 anos. Historicamente, aí você vai pegar o direito comparado em muitos países, realmente o senador ele tem um tempo maior de mandato do que um deputado. Mas eu não acho que seja isso que vai diferenciar a função ou a funcionalidade de cada casa. Né? Eu acho que um mandato de 10 anos para um senador, você imagina aquele que perdeu a eleição, que ficou de fora. Ele possivelmente não vai voltar ao Senado tão cedo, porque alguém vai ficar lá durante 10 anos. Eu sucedi o senador Harold de Oliveira, sou senador, era suplente do senador Harold de Oliveira, que morreu de Covid, infelizmente, e logo no início do mandato. Eu estou lá, eu estou indo para o meu 5º ano, né? Ano que vem, que é o ano das eleições de 2026, até o final do meu mandato, eu farei 6 anos de mandato. E eu vou dizer, é tempo pra caramba, é tempo demais até para o próprio parlamentar. Eu estou dando aqui um depoimento de quem vive aquilo, né? Um senador hoje que tem 8 anos de mandato é muito tempo. E eu acho que talvez um mandato menor, até para igualar com todos 5 anos, dê mais, ele se sinta mais estimulado para exercer o seu mandato. Eu acho que tem uma informação importante a gente dar para quem está assistindo, é por que originalmente se pensou em ter uma das casas com um mandato maior do que o outro. Porque a pessoa pode estar pensando assim, mas que coisa maluca, né? Deputado tem um tempo de mandato, senador tem outro. Que originalmente havia um medo de que a eleição fizesse o poder público ficar muito refém de modismos, de opiniões passageiras, de maiorias que se formam e que se dissipam muito rápido. Então você teria uma casa que guardaria as tradições, as opiniões de mais duração, os costumes, os hábitos, e a Câmara dos Lordes ou o Senado, depende da conformação, do termo usado para designar essa casa, seria essa casa de mais perenidade e que poderia exercer uma função de moderação. E essa é uma pergunta que eu acho legal da gente fazer aqui. Se essa função que foi pensada para o Senado, e por isso a ele é dada algumas competências específicas, como julgar crime de responsabilidade do presidente, sabatinar ministro do Supremo Tribunal Federal, algumas prioridades muito determinantes para o futuro da nação estão na mão do Senado, porque o Senado esperava-se dele uma casa mais blindada aos humores passageiros. E aí minha pergunta para a gente refletir para o senador é se o Senado ainda se vê como esse lugar de guardião da tradição, de moderação, de contenção de arroubos. É interessante. Não. A resposta é não. Porque a tramitação legislativa dos processos legislativos, alguns começam na Câmara, alguns começam no Senado. Antigamente pensava-se que o Senado seria a casa alta, ou seja, ele seria a casa revisora do que a Câmara tivesse aprovado. Essa lógica já está invertida porque muitos projetos começam no Senado, né? Então, por conta disso, o Senado ele virou quase que uma outra instância. Ele não está nem acima, na minha opinião, né, da Câmara, como pode parecer, né, porque ele não tem, em muitos casos, a palavra final. Se um projeto começa na Câmara e vai ao Senado e é modificado no Senado, ele volta para a Câmara e a palavra final fica na Câmara, né? Se o projeto começa no Senado, aí não. Se for para a Câmara e for modificado, ele volta para o Senado, a palavra final é do Senado. Mas esse aspecto da Câmara, da Casa Revisora ou da moderação, ele se perde muitas vezes na própria tramitação, porque por mais que o Senado atue com moderação, se o projeto iniciou na Câmara e vem ao Senado e volta para a Câmara, a decisão final importa. É da Câmara, né? Lá são 513, no Senado são 81 apenas, né? Nesse aspecto não há muita cerimônia em mudar e alterar o que o Senado. Muitas vezes a gente lá no Senado, a gente briga, discute, consegue ganhar um pouquinho aqui, faz acordos, chega na Câmara,
tudo se dissolve, eles voltam ao texto original. Então, essa figura original do moderador ou da casa revisora, ela vem se perdendo ao longo do tempo, né? E o mandato, se for para ter as eleições unificadas, o que eu acho seria muito bom para o país, seria um custo. Infelizmente, o parlamentar, em geral, né, um deputado, 4 anos de mandato, ele trabalha, vamos dizer, os 2 primeiros anos e os 2 segundos, não é que ele não trabalha. Ele trabalha, mas trabalha até dobrado, porque ele passa a ter que se preocupar com a sua própria eleição. Eu costumo dizer o seguinte, ele tem 1 ano para aprender, 2 anos para exercer o mandato e 1 ano para ganhar a eleição. E aí você perde 2 anos nessa história, efetivamente. E de 2 em 2 anos, essa forma, né, de tempo de eleição que a gente tem no país, eu acho que exatamente nem o próprio eleitor consegue. Ele mesmo pergunta, agora a eleição para quê mesmo que a gente vai ter no ano que vem? Né? E muitos falavam assim, mas se você unificar as eleições vai ser muito complexo para o eleitor, porque ele vai ter uma cédula hoje em dia, né, vai ter lá no sistema que votar em vereador, em deputado federal, estadual, senador, tudo na mesma eleição. Mas já é complexo para o eleitor, porque é isso, de 2 em 2 anos ele tem que saber no que ele vai votar, né? Ainda tem a questão do Senado, que uma cadeira uma vez e depois 2 cadeiras 2 anos depois. Tem um custo também que tem que ser calculado aí, Portinho, que quando você chama as pessoas a trabalhar nas eleições, elas ganham dias de folga. E aí de 2 em 2 anos, dependendo do funcionário que é mesário, né? Isso pesa para determinada não é só empresa. Mesário, Se ela você imagina aqueles que têm que se licenciar, né, pelo período, né, ou mesmo os próprios policiais militares, né? Então, assim, eu acho que essa eleição de 2 em 2 anos é ruim para o país. É ruim, tem um custo eu absurdo. acho que o mandato de 4 anos é pouco para o executivo. Né? Bom, alguns vão dizer, não, mas eu não gosto desse presidente, estou achando até muito. Né? Mas se você pensar na maneira que deveria, né, ele ter um tempo para poder executar e entregar, né, as suas obras, o seu serviço público. Mas eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Que bom. Porque me parece que a gente quer tanto que as pessoas pensem sobre política, se aproximem da política, e quanto a eleição é o momento em que o cidadão, na maior parte, não está sempre se preocupando com política. Mas no momento da eleição, ele pensa, quem é mesmo meu senador? Quem é mesmo meu deputado? O que é deputado? Ele para pensar quais são as princípios. E também porque tem toda uma estrutura de comunicação, de divulgação de informação, de debate de tema, que só acontece a cada 2 anos, né? E é pouco. Isso é pouco. A gente reclama que a cidadania está muito adormecida, que não está participando, e a gente vai colocar isso em intervalos ainda mais longos, né? Esse sono profundo do poder constituinte, né? do demos, ele vai adormecer por mais tempo. Então, eu entendo que tem um custo. Eleição, democracia custa dinheiro, é caro. Demos de democracia, caro. Viu, povo? Democracia é caro. Se a gente tivesse um autocrata decidindo tudo, ia ser muito mais barato. O problema é se a gente não gostar desse autocrata, ou pior, se esse autocrata não gostar da gente. Democracia é muito caro, mas tem essa dinâmica, né, de chamar as pessoas. E a outra grande questão é a eleição municipal. O cidadão, ele entende, ele sabe quem é o vereador, sabe quem é o prefeito, que está próximo o vereador dele. É mais próximo, o prefeito Isso também. Vai se diluir. Eu acho que a eleição de vereador é muito mais difícil que a de deputado. Olha que eu perdi uma eleição. Todo mundo tem um vereador. Perdi para a eleição do vereador por 100 votos. Foi horrível. Nada foi pior do que... Voltei para o meu escritório depois de advocacia, falei, não, aí o Harold foi lá me puxar. Mas a eleição mais difícil, na minha opinião, é de vereador. Se eu pudesse fazer a ordem, depois seria senador. Eu lembrei de Álvaro Vale. E aí segue depois. Você lembra que Álvaro Vale perdeu por um voto? Ficou fora por um voto? PL. PL não, era PL. Era PL. O Álvaro Vale é fundador do nosso PL. Isso mesmo. Né? Mas voltando, Maíra, tem esse aspecto de que a eleição pode ser um motor para conduzir as pessoas a participarem do processo político e eleitoral e debater política. Mas eu acredito que o Brasil, como a gente iniciou aqui a nossa conversa, né, o Brasil avançou muito. Hoje em dia há uma participação política grande. É lógico que há
né? Infelizmente, pessoas ainda muito distantes, pessoas que vendem seu voto porque não têm interesse na política, embora a política tenha todo interesse na vida delas, né? Mas o que eu vejo é que há uma participação maior. E não pode ser só o momento eleitoral, na minha opinião, e eu acho que isso não tem acontecido só no momento eleitoral, né? Esse ano, por exemplo, está um ano de debate político muito aquecido, não é um ano de eleição. Porque se for só no período eleitoral, também a política ela vai se mover muito por aquele interesse eleitoral, né? E não tanto no interesse do país. Quando você unifica as eleições, que é a proposta está em tramitação e deve avançar, você aumenta esse tempo, sim, e isso poderia ter uma perda do interesse da população na política, porque é só de 5 anos, mas, por outro lado, você permite que aqueles eleitos, vamos dizer em português, deem a cara durante os 5 anos, ou não, né? ou se escondam. Na verdade, o que costuma acontecer? A gente começa a observar, tá? Toda uma movimentação de bastidores para algumas coisas. Vai ter eleição de prefeito? O governo federal e os seus deputados e senadores querem fazer seus prefeitos. E aí eles param de trabalhar. E você vê que quando chega a eleição, não é a eleição deles, mas quem tem atuação forte lá na Câmara sabe. Não bate lá na porta que ninguém está preocupado com o teu problema. Desacelera o ritmo tudo. Do Congresso, do país. Mas é importante. Não, depois da eleição você me procura. É importante. Agora ninguém vai votar nada. Como nós temos uma frente parlamentar, a gente vivenciando então, esse caso. No final das contas, de 2 em 2 anos o Brasil inclusive acordos se refazem, isso tem reflexo nacional, sim, por conta desse processo. Né? Tipo, olha, apoia o meu prefeito que eu voto contigo aqui, ali, e é natural. Então talvez tenha esse lado que você levantou de fato, mas tem esse outro lado mais prático que tem um impacto incrível. Mais neste positivo. Período, né, o Portinho pode falar. A gente teve na última eleição uma discussão de projeto de lei para a cooperativa lá que falou, não adianta, tem ninguém aqui para trabalhar isso. Né? O pessoal está preocupado com outra coisa. Né? Agora, mas deixa eu voltando aqui para o Portinho, se me permite, voltando para realmente a funcionalidade, ativa lá do senador, né? Deixa eu só colocar um negócio antes que eu acho que é importante, só para não perder esse tema. E eu falei que eu tinha uma sugestão e é uma coisa que me preocupa muito. Eu gosto da ideia dessa mudança, eu acho que unificar é importante. O que eu não gosto hoje dentro do sistema? Não existe uma separação entre políticas de Estado e políticas daquele governo, porque são interesses totalmente diferentes muitas vezes. A meu ver, se a gente vai ter uma mudança como essa, onde a cada 5 anos eu vou ter uma ruptura total, muitas vezes, com o que vinha sendo construído em termos de política de governo, que às vezes calha de ser mesmo interesse nacional, às vezes não, né? Eu acredito que a cada 5 anos, ou antes desses 5 anos, deveria se votar as políticas de Estado que devem permanecer como obrigatórias parcialmente para qualquer um que sentar naquela cadeira. Aquilo que é interesse nacional como um plano prioritário de desenvolvimento, né, e que não tem nada a ver com o orçamento, porque o orçamento deveria ter essa função, mas já se perdeu, mas falo mesmo de grandes temas que devem ser buscados. Reindustrialização é um grande tema que deve ser buscado e a gente pouco discute isso no Brasil. Deveria, então, tá bom, vai acabar os mandatos, mas olha, quem entrar minimamente vai ter que continuar esse processo, porque alguns processos são de 20, 30 anos. Industrialização, defesa, são questões que são... Esse é o diferencial que a China tem e que os Estados Unidos também têm, porque lá eles se preocupam no longo prazo. O presidente, o Trump, está fazendo um monte de mudanças, rupturas, etc., mas ele tem um núcleo duro que dá continuidade às políticas de Estado que independe se é o Biden ou o Trump. Quem vai definir? Né? Acredito que o Congresso. A gente se ressente muito de ter realmente planos quinquenais de 50 anos, né? Como foi o caso no governo, Juscelino. Né? Juscelino, mas é o caso da China. Né? O caso da China é uma visão de Estado. Eu, por exemplo, sou autor lá no Senado da PEC 55, que quer garantir orçamento, mas na verdade é a previsibilidade do orçamento para as Forças Armadas. E eu falo, é um projeto de Estado. Eu fui o autor. Está quase perdendo a Vibraz aí, né? Exatamente. E a indústria de defesa nacional gera muito emprego, gera muita riqueza, e um mundo em guerra
torna uma oportunidade para o nosso país. Nós avançamos para um período de conflitos. E eu procurei o ministro da Defesa, o músico, uma pessoa maravilhosa, e disse para ele, falei, ministro, eu fui líder do governo Bolsonaro, mas eu preciso que o relator seja do PT, para mostrar que isso é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Um outro projeto meu que aconteceu de forma semelhante e que é muito positivo e de Estado, né? Positivo, agrega muito ao Estado, ao nosso futuro, que é o marco da geração de energia offshore. Né? O projeto, a autoria era do senador do PT, Jean Paul Prats. Eu, líder do governo, peguei a relatoria, porque eu falava, isso não é um projeto de governo, né? Energia limpa, sustentabilidade, eu não gosto do termo transição energética, mas esse mix energético, né? Que o Brasil é riquíssimo, né? Diversidade de fontes de energia, e a energia eólica, né? A geração de energia, como para quem nos assiste, aqueles ventiladores enormes dentro d'água, não só em terra. Então, tem projetos, como você falou, que são de Estado. Uma outra questão que eu queria acrescentar, como positiva, na unificação das eleições. Quando você unifica as eleições, você tem certeza que o prefeito será prefeito por 5 anos, né? Que o deputado será deputado por 5 anos, que o vereador será vereador, porque também, agora falando, nas próximas eleições, em 26 para deputado, você vai ter muitos vereadores que vão largar o mandato para concorrer. Então você vê como é que essa questão de 2 em 2 anos, ela seus trouxe prós e contras, mas eu acredito que tem muito mais prós do que contras. Ela trouxe alguns prejuízos e, gente, a gente não pode esquecer, no final, para o eleitor, né? Porque isso também eu acho que confunde o eleitor. Mas peraí, eu votei nele para prefeito, agora a eleição, ele já vai para prefeito. Não, agora ele vai para governador. Não, mas eu votei nele para vereador e o cara não vai ser vereador. Quem vai ser vereador vai ser o suplente dele, porque agora ele vai ser eleito deputado estadual. Né? Como a questão também de muitos deputados que são eleitos e voltam para as cidades para ser secretário, e aí tem aquele jogo da cadeira, e o eleitor nisso é que sai perdendo, porque ele votou naquela pessoa para exercer aquele mandato. Não sabe nem onde ela está amanhã, né? E não sabe nem onde ela está amanhã. Então, mas eu acho que esse é o momento da gente explicar por que alguém que é eleito para o legislativo pode acabar exercendo um cargo no executivo. Porque foi o caso do senador. O senador já ocupou um cargo no Poder Executivo. Isso ocorre por quê? Porque assim como o presidente tem seus ministros, que são designados para pastas educação, saúde, ciência e tecnologia, para executar as funções dessa pasta, escola, projeto de pesquisa, rodovia, de acordo com a especificidade da pasta, né? E tem todo um corpo técnico, os ministérios, em âmbito subnacional, os ministros são os secretários. Então, quando um prefeito assume, ou quando um governador assume, ele tem que escolher os seus ministros, que são os secretários. E aí, muitas vezes, ele escolhe entre aqueles que já encontram-se no mandato. Isso poderia mudar, poderia proibir de ser alguém que tem mandato eletivo. Eu acho que é muito ruim isso. E se eu pudesse propor, mas teria uma dificuldade enorme de tramitação, porque eu acho que meus pares, eles gostam desse sistema. Mas tem gente que vai abrir mão vai abrir mão da função. Tem muita gente que gosta de ser secretário para estar lá, né? Deputado federal para trabalhar em Brasília, mas depois de ser eleito, ele prefere trabalhar no Rio, ele volta para ser secretário. Né? Eu acho muito ruim. Eu fui secretário. Escolhe o salário? Ou quem paga... Ele escolhe o salário, porque dependendo do município ganha menos que o deputado. Né? Geralmente isso acontece nas grandes capitais, né? Que o salário é mais próximo, ainda é menor. Né? Mas a pessoa, enfim, está perto da base eleitoral dele, porque mal ou bem vem uma eleição 2 anos depois. Vejam como o sistema é perverso. Na minha opinião, também, o prazo de 5 anos é melhor. É melhor ele ficar por aqui. Eu fui secretário de Ambiente do Estado, depois eu fui secretário de Habitação 2 vezes, e depois, acho que até serviu como preparação, né? Depois eu fui para o Legislativo. E eu vou ser sincero, eu sou contra. É lógico que se é esse o sistema, né? Pode ser que amanhã fala, mas falou que é contra, mas aí o cara foi eleito, agora é secretário, virou ministro. Eu gostaria que não fosse assim, né? Porque eu acho que no final, eu como eleitor, no final o eleitor, ele é enganado. Ele votou no cara para deputado, achou que o cara ia desempenhar um bom papel lá no Congresso e, de repente, o cara virou secretário
de esporte do Rio de Janeiro. E não foi para isso que ele foi eleito. Ele não precisava se candidatar, não precisava do voto do eleitor para ser secretário, né? Mas o voto do eleitor serviu para ele ser deputado e que fosse melhor que ele exercesse aquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que também é legal, voltando aqui para a questão mais estrutural, né? O senador ele tem uma eleição majoritária, ou seja, ganha aquele que tem mais voto, né? Só que tem Na primeira. Na segunda, o que tem mais voto e o segundo que tem mais voto, os dois, né? São o primeiro e o segundo. Os dois que têm mais voto. É que de 4 em 4 Uma anos vez tem é um e eleição, outra apesar vez do são mandato dois. ser de 8 anos, mas num período é um senador e no outro período são 2, num total de 3. E aí um ponto interessante, que é o caso do Portinho, e para nossa sorte era uma pessoa muito preparada, que tem suas posições muito claras em defesa tanto do Brasil quanto do Rio de Janeiro, né? Eu até me considero uma pessoa um pouquinho mais de centro-esquerda, talvez, Portinho um pouco, né, de direita, declaradamente, mas assim, muitas coisas, ele é um cara muito consciente de que independe do partido, da ideologia ou coisa do tipo, né? E a gente teve várias oportunidades nesse sentido. Só que ele era suplente de um senador. E aí a importância de, nas próximas eleições, e do povo entender que quando eu voto para o senador, eu não voto só para ele. Eu preciso saber quem é o suplente. Porque ainda tem esse jogo de, tá bom, aí eu não gosto do suplente, eu acho que o suplente é um cara que não me representa ou representa aquilo que eu sou contra, mas eu gosto do Portinho. Né? Aí chama o Portinho para ser secretário para o suplente assumir. Exatamente. Era a pergunta que eu ia fazer, é o seguinte... E quem não votou? Eu não votei nesse cara, o que esse cara está fazendo aqui? Que é o que o povo vai pensar. Mas o suplente como presidente, tem o vice-presidente, como talvez o nome suplente, sinceramente, confunda mais o eleitor, né, a nomenclatura do que a função. Porque o suplente é como o vice. O suplente senador é como o vice-presidente, no caso do presidente. Eu acho que ajudaria muito. O suplente do Mas o senador... suplente, se ele não assume, ele não tem nenhuma função. Não, isso é importante dizer, né? O suplente, eu fiquei suplente durante 1 ano e meio, infelizmente não foi da maneira que eu queria assumir o meu mandato, né? Em razão do óbvio senador Harold, mas o suplente ele não tem remuneração nenhuma. Nem o primeiro suplente, cada senador, bom que se diga, tem 2 suplentes. E isso precisa ficar claro quando você for votar na tua chapa. Olha quem é o suplente do teu Você tem que olhar senador. da mesma maneira que as pessoas têm que olhar para quem é o candidato a vice-prefeito, a vice-governador ou a vice-presidente, porque em algum momento ele poderá assumir. Mas o suplente de senador, o vice-presidente, ele ainda tem uma remuneração. E funções. Né? Às vezes querem ofuscá-lo, mas ele deveria ter, inclusive, acho fundamental. Mas o suplente do senador, ele não tem remuneração, ele não tem cargo, ele não tem função. Né? Tanto que eu vivi esses quase 2 anos como suplente, eu voltei a advogar e segui minha vida normal, eu não era senador. Né? De acordo E muitos reclamam disso, falam, pô, é um absurdo ter suplente senador, deveria ser o segundo colocado. Eu discordo, porque geralmente o suplente ele tem uma identificação nos valores, nos programas com o titular. O segundo colocado não necessariamente. Até porque o suplente, no caso do Senado, é convidado também pelo titular, pelo cabeça da chapa, é o Senado, digamos assim. Né? E o segundo colocado não necessariamente tem essa identificação com o eleitor, né, que votou naquele cabeça de chapa e que de repente faleceu. Pode ser até do aspecto político completamente diferente. Né? Pode ser do aspecto político completamente diferente. A gente já teve isso no Brasil, né? Uma época que você votava para presidente e votava para vice. E aí você poderia ter 2 pessoas completamente diferentes. E caso houvesse alguma externalidade, né, que um presidente... Como teve, né, inclusive, né? E que tem tudo para... 64 anos, sim. Isso é muito dramático, porque esse outro que ganhou para vice, ele não ganhou para presidente. E ele pode ter que assumir. E se ele for completamente contraditório ao primeiro, isso pode gerar uma crise grave de legitimidade. Eu acho que esse é um ponto interessante. Né? As pessoas vão votar para o Senado agora e assim, não é comum olhar quem é o suplente, o primeiro, o segundo. Aliás, talvez a maioria das pessoas sequer soubesse que eram 2, né? Isso e pela relevância da função, porque o Portinho é o caso típico da importância de saber em quem você está votando, quem é o suplente,
para nossa sorte, foi um cara muito bom, mas poderia ser um cara muito ruim, né? Porque às vezes, inclusive, o senador bota um qualquer lá. Isso aconteceu, por exemplo, com o Major Olímpio, né, que também veio falecer em decorrência da Covid, e o suplente dele, o senador Jordano, o Major Olímpico, era uma figura, eleito por São Paulo, era uma figura de direita mesmo, né? E o senador Jordano, que sucedeu, ele é um empresário, ele não é tão ligado à questão ideológica, então é um mandato completamente diferente do que se fosse diferente de mim e do senador Harold, porque ele me escolheu justamente porque nós tínhamos identidade. E só para concluir, são 2 suplentes do senador, né? E muitos falam assim, que besteira, para que 2 suplentes? O meu exemplo, ele diz tudo. O senador Harold Oliveira faleceu durante a Covid. Entendi direito. E eu pude assumir o mandato. Se eu não tiver uma suplente como eu tenho, se amanhã, Deus queira que não, mesmo acontecer comigo, como é que fica? Se você quiser ir embora, né? Então, eu acho que é inteligente, é lógico, ou se eu quiser ir embora, ou se, enfim, por alguma razão. Ou até aqueles que gostam, assumem uma secretaria, né? E aí, não tem suplente, como é que faz? Vai ter que fazer eleição, vai chamar o outro. Então, assim, eu acho que é inteligente. E muitas pessoas falavam para mim, e muito legal você falar isso, Abdu, falando assim, não, mas porra, o Portinho caiu de paraquedas, o Portinho era suplente. Nossa, como eu vi isso? O Portinho é sem voto, porque as pessoas não entendem que você está votando numa chapa. Eu não posso dizer quantos votos eu tive na última eleição, que eu tive votos, só que eles foram dados ao senador Harold, né? Mas você, como você falou, você foi candidato a vereador, por exemplo, perdeu por 100 votos. Sim, você quase ganhou a eleição. Sim, mas o que eu quero dizer, assim, para a cabeça de quem não acompanha e acha que o suplente é desnecessário ou é irrelevante, e eu penso justamente o contrário, eu assumir, e para eu chegar até aqui não foi fácil, né? Por vocês terem uma ideia, eu perdi um casamento de 17 anos na minha primeira eleição a vereador, porque um dia minha ex-mulher chegou em casa e falou, no dia 4 de outubro, dia seguinte das eleições. Você voltou? Não, poderia ter sido, mas seria melhor. Ela falou, eu casei com advogado, não foi com político. Né? Então, para chegar até aqui, eu tive muitas perdas, não só essa, outras, né? Também dentro, até profissionalmente, né? Porque tem o estigma do político, né? Amigos se afastam, você nem assumiu, você nem uma pessoa conhece você a vida inteira. Gente que você nunca viu diz que é amigo. Bom, aí também esse é o inverso, né? Que é o cuidado que tem que ter, né? Mas eu perdi muitas amizades, pessoas que deixaram de conviver comigo, porque a política é estigmatizada. O Portinho tá lá para roubar, graças a Deus não tenho 20 anos de processo nenhum, fui eleito pelos meus primeiros 3 anos o melhor parlamentar do Rio de Janeiro, e no último ano, e posso dizer que hoje eu sou o melhor senador do Brasil eleito pelo ranking dos políticos. E o suplente alcançou isso e foi líder do governo Bolsonaro. Fui líder do governo Bolsonaro e sou o líder do PL há 4 anos. Né? 4 anos consecutivos. Então, para todos entenderem que a importância do suplente está no seu trabalho, né? E que certamente se ele está ali e quer trabalhar, aliás, quando eu cheguei lá, me disseram, senador faz o que quer. E eu digo que me enganaram, porque diziam lá também, eu escutava que político não trabalhava. Pelo amor de Deus, eu trabalho pra caramba, não é só terça, quarta e quinta. Terça, primeiro, eu acordo 4 horas da manhã para chegar em Brasília. Você pode ficar tranquilo que nós reconhecemos, pelo menos nós. Não, segunda e sexta são dias de trabalho, né? Como hoje a gente está aqui. É dia que você recebe, né, vereadores, prefeitos, que você faz agenda nos municípios, para falar um pouquinho aqui da atividade parlamentar de um senador, que não é só em Brasília, e no fim de semana você está disponível. Eu tenho combinado com a minha esposa, com a Duda Amada, que ela falou, esse não é um ano de eleição, então esse fim de semana você fica em casa com a família, e eu tenho procurado fazer isso, embora esse sábado eu vá em Itaperuna. O senador também tem família. Mas aí faz o seguinte, você leva a família junto. É a única estratégia. A gente também tem muita ocupação lá pela função lá. No sistema OCB, e quando dá eu levo. Eu acho que porque senão a gente trabalhou, sei lá, quase que um final de semana assim, outro não. Praticamente. E que bom, né? Eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar. O Brasil precisa,
né, dos senadores que estejam lá dispostos a trabalhar, porque, gente, são tantos assuntos, são tantos problemas, são diários, são tantos setores que nos buscam, né? A própria OCB, ela tem uma participação política, né, muito grande. Posso dizer isso aqui, não por estar com vocês, mas é um dos setores talvez que tem a maior representatividade hoje no Congresso. Também muitos que estão de fora falam assim, fulano é lobista e tal. A representação institucional dos setores para aprovação de uma lei ou para evitar que uma que lhe desfavoreça vingue, a participação é fundamental. É uma ajuda ao parlamentar. É um exercício de democracia, né? Talvez é uma ajuda, eu só quero que as pessoas entendam. Se a OSB tem, as cooperativas têm uma pauta importante lá e me mandam uma nota técnica, eu vou estudar com a minha equipe essa nota técnica e ela vai servir de subsídio para a minha deliberação, né? E essa é a importância da sociedade civil se organizar em corporações. Se organizar, o trabalhador sozinho, ele não é capaz de exercer esse tipo de pressão. Mas quando ele faz parte de uma associação sindical, de uma cooperativa, ele aumenta a sua capacidade de exercer pressão. Isso aqui é fruto, efetivamente, dessa intenção de ter, efetivamente, uma participação e uma influência nas casas legislativas, no Senado, na Câmara, nas câmaras de vereadores. A gente sabe que o cooperativismo é hoje uma força bem representada lá, porque a gente teve a consciência que se não se mobilizasse, aqueles que são contra nossos interesses iam se mobilizar, que é do processo democrático, e iam estar lá defendendo as ideias deles. Não há como não garantir uma representatividade. A Frencop hoje talvez a segunda maior. A primeira talvez seja ainda do agro, mas a do agro também está com a gente em boa parte das pautas, então no final das contas são comuns. Afinal de contas, são 23 milhões de brasileiros que estão no cooperativismo, né? E se essa força não se mobiliza, muitas vezes o desafio é de percepção, não é nem de eu quero fazer uma maldade para o setor, às vezes é de percepção, né? Eventualmente o Portinho pode votar em alguma coisa que não nos favorece porque ele não percebeu e a gente não foi lá contar para ele. Exatamente. Olha, você está prejudicando a gente. Isso aqui, foi Portinho. Muito nítido na reforma tributária, né? Não só pela boa participação né, de vocês, mas também de outros setores, né? Eu posso dizer que todos os setores que têm representação tiveram lá, foram atendidos pelo relator, pelos parlamentares, tiveram a chance de levar os seus argumentos para os parlamentares defender, ganhar e perder faz parte de uma deliberação no Senado. E aí eu falando, usando o exemplo da Maíra, né, sobre essa importância, né, de você ter a sua representação, agora eu vou dar o espelho inverso, né, o exemplo inverso. Qual é aquele que foi o mais prejudicado na reforma tributária? Foi o único que não teve representação, foi o único que não teve voz, que não procurou os parlamentares, porque não se organizou, né? Que foram os contribuintes. É verdade. Ô, Portinho, o pessoal da equipe já puxou minha orelha 2 vezes ali. Tem sempre alguém que toma conta do nosso horário, não tem jeito, né? Agradecer. Não deixa ele sair daqui sem contar também uma curiosidade, não. Porque o Hugo falou que o pessoal briga, mas no final do dia vai jogar um futebol. Vai jogar um futebol no final da sexta-feira. No Senado também tem esse futebol aí. Bom, eu venho do esporte e fui atleta e joguei muita bola, muita pelada, e é exatamente assim. E assim tem que ser, né? A política não pode ser um fla-flu. Eu digo que muitas vezes muita ideologia atrapalha. A gente tem que conseguir fazer uma articulação. Muitas vezes eu preciso pegar uns votinhos que não são suficientes que eu tenho. Muitas vezes os interesses são confluentes, são divergentes outras vezes. Eu digo que a gente tem que aprender a conviver com as nossas diferenças e construir com as nossas divergências. Essa é a mensagem que eu poderia deixar. Eu acho que a coisa mais importante do que eu vejo acontecer lá no Senado Federal. Eu tenho um bom trânsito, excelente trânsito, sempre tive com os senadores de esquerda, com os líderes do PT, por exemplo, lá no Senado, né? Inclusive o Jacques Wagner, o próprio Randolph, que no governo passado era muito combativo, ele sabia fazer aquele papel de oposição, mas essa articulação é necessária, né? Na Câmara dos Deputados é um pouco diferente. Você vai ver que o fla-flu lá é mais acentuado. No Senado, é lógico que as divergências elas vão permanecer,
né? Se não tem jeito, por exemplo, o senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim do PT é um grande defensor dos direitos, né, da população negra no Brasil, né, são os eleitores dele. Não adianta, eu não vou convencê-lo sobre a questão de cota, ainda que eu pense o contrário ou não estou entrando no mérito, mas ninguém, melhor dizendo, vai convencê-lo da questão disso. De cota. Então, esse é um assunto, você já sabe que com Paulo Paim não vai. Agora, todos os outros, por que não construir com ele, né? E eu acho que por isso que eu estou entre os 10 maiores articuladores do Congresso Nacional pela pesquisa da Arco Advice, exatamente por isso, porque eu não vou abrir mão dos meus valores, do que eu penso, mas eu estou disposto sempre a articular, construir. Sempre dialogando. Né? E eu acho que a política é a arte de fazer pontes, não é isso, Maíra? Portinho, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui com a gente hoje, mostrando um pouquinho daquilo que é a função do senador. Segundo, agradecer pelo papel que você teve importantíssimo na nossa reforma tributária. Muito obrigado. Recebeu lá a OACB, nós estivemos lá no seu gabinete, foi um grande articulador. Eu sei que a Abdu encheu muito o saco. Não, o Abdu é o cara que, imagina, vamos mandar. De vez em quando eu mando os projetos de lei, ele não me pede nada não, mas eu mando para ele lá. Isso é às vezes não tem nem nada a ver com... Mas a gente fez uma mobilização muito grande, movimentou as cooperativas aqui e no final a gente conseguiu efetivamente contemplar as cooperativas e deu a condição delas permanecerem no mercado com viés competitivo mesmo. Eu fiquei muito feliz. Muito do trabalho de vocês, do trabalho da frente isso. Parlamentar. E eu queria agradecer em nome das cooperativas brasileiras. E acredito nesse sistema cooperativo. Realmente acredito. Não, a gente sabe. Eu digo com muita clareza assim. Se teve um senador ao longo do tempo que ajudou as cooperativas aqui na defesa dos interesses delas lá no Senado, foi você. E a gente conviveu com outros anteriormente, tem outros aqui do Rio de Janeiro que a gente tinha até uma relação melhor antes de serem senadores, eram mais próximas e depois acabou se perdendo. Então tem essa dívida. Não é dívida, mas assim, um reconhecimento nosso como instituição de que há uma atuação em prol. Minha gratidão mais do que isso, assim, eu sempre brinco que a gente, quando ganhou ali a amizade do Portinho, a simpatia pelo movimento, a compreensão, entendeu a importância do Cooperativo de Desenvolvimento Nacional e do Rio de Janeiro, principalmente, a gente não ganhou né? A gente ganhou um monte, porque... ele foi líder, né? Continua líder, né? Hoje líder de 14. Líder de 14, então... A gente ganhou na loteria e, assim, é um senador que conhece, sabe o que está falando, que tem esse papel atuante de liderança, né, lá no Senado. Quando não dá, ele já fala, pô, Abdu, isso aí para mim não dá. Aí a gente, mas como dá? Dá desse jeito, dá daquele jeito, faz parte. Essa é a construção. Não tem, e assim, eu espero muito, apesar de não ser a pauta aqui, que você tenha a oportunidade de reeleição, porque o Rio de Janeiro ganha muito com a sua representatividade. E vou buscá-la. E agradeço ao setor e agradeço, se tiver a oportunidade, de continuar também representando as pautas que são do interesse do setor, que também tem convergência com os meus valores, com o que eu penso, com a geração de oportunidades nesse país. É isso. Obrigado, Portinho. Obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Obrigado, Maíra. Obrigado, Abdu. A gente nós vamos ter outros episódios aqui do programa de educação política e a gente conta com vocês aí. E eu prometo que da próxima vez eu vou seguir mais as orientações do Niuri aqui, porque a gente acaba se perdendo. O papo foi muito bom. Tchau, pessoal. Depois mandem perguntas lá pra gente. A gente passa. Mandem perguntas. Tchau. Prazer. Muito obrigado.